Shalom, shalom. Boa noite. Desculpa por a demora. Eu sou o Capitão Abiel e à minha direita. Oficial Yamagan. Hoje dia eu vou falar de abuso sexual. Mentira do seu pastor. Abuso sexual, ministro do diabo. Sua pastores têm um problema. Não somente ultimamente você está escutando de pastores tocando a meninos, tocando freiras e também freiras elas cometendo aborto na igreja. Por que toda esta coisa está passando na igreja? Não somente a igreja católica, mas em igreja cristã e tudo isso. Okay? Testigo de Jeová. Muito igreja. Mas há uma situação. Eu vou falar isso. Pull up the first link, please. Yeah. É primeiro link. The first one. Everything that I have is in order. Yeah. Everything's in order. Okay. Um novo escândalo envolve a Igreja Católica. O Ministério Público e a Polícia de São Paulo investigam a denúncia de abusos sexuais que teriam sido cometidos por padres no interior paulista. E esta é a primeira vez que as vítimas falam abertamente sobre o que se passava dentro de seminários e até mesmo nas casas paroquiais. É a minha honra. Eu fui abusado. Os relatos são chocantes. Na hora das confissões, ele tentou colocar a mão no meu órgão genital e eu achei estranho. Eu não aceitei. Alisando a minha perna, ele tocou os meus órgãos genitais. Esses depoimentos fazem parte de uma grave denúncia de abusos sexuais cometidos por padres da Igreja Católica no interior paulista. Eu fui abusado pelo padre Leandro quando eu tinha entre 17 e 19 anos. Eu pousava na casa paroquial para participar das missas. Ele tocava nos meus órgãos. Segundo as vítimas, os crimes ocorreram nos últimos 20 anos, em igrejas de Araras, Americana e neste seminário em Limeira. O principal acusado é Pedro Leandro Ricardo, de 50 anos, o Padre Leandro. De acordo com as vítimas, que hoje são maiores de idade, grande parte dos crimes aconteceu dentro desta igreja, São Francisco de Assis, em Araras, quando eram adolescentes e atuavam como coroinhas. Isso foi muito forte para mim. São coisas que a gente não consegue nem comentar com os amigos, com a família. Tamanha é a vergonha que eu sinto. Este ex-funcionário da igreja e esta advogada produziram um dossiê encaminhado ao Vaticano e que deu origem à investigação. Durante 2 anos, eles reuniram documentos, boletins de ocorrência e relatos de vítimas. O que me movia é querer fazer justiça, querer buscar a justiça, porque eu não fui abusado, mas eu estava conversando com gente que foi ou que conheceu quem foi. Além de crimes de pedofilia e assédio moral atribuídos ao Padre Leandro, as denúncias também falam em extorsão e enriquecimento ilícito, tanto do padre como do responsável pela diocese da região, o bispo Dom Wilson Dias de Oliveira. Ele é acusado de acobertar as acusações contra o Padre Leandro em troca de dinheiro. Segundo o denunciante, muita gente sabia, mas ninguém tinha coragem Muita de gente acusar. sabia. Muito medo, né? As pessoas temiam, porque o padre e o bispo, eles demonstraram muito poderio, assim, sabe? Tinha uma Muito imagem de poderio. poder, né? Eles estavam constantemente junto com autoridades, tanto clericais quanto políticas.
O dossiê também mostra tentativas de abuso através de um aplicativo de mensagens. Nesta conversa, o padre Leandro diz que profissão é uma coisa e vida pessoal é outra. A vítima responde: e vida pessoal pode pecar? O padre rebate: tem alguém que não peca? E a pessoa do outro lado questiona: não era para ser, padre? O dossiê relata o envolvimento do padre Leandro com meninos de sua paróquia, especialmente com Diego Rodrigo dos Santos, que era seminarista da Diocese de Limeira. Mais tarde, Diego foi ordenado padre por Dom Wilson Dias de Oliveira, na época bispo da Arquidiocese de Limeira, que responde também pelas cidades de Americana e Araras. Padre Leandro esteve à frente da paróquia de Araras por 10 anos, até ser promovido a reitor da Basílica de Americana, onde os abusos teriam continuado. Nunca contei para minha família nem para minha esposa. Isso arde dentro de mim. São monstro, que eu não gostaria que outras crianças passassem por o que eu passei. É uma ferida que não cicatriza. As vítimas têm perfis parecidos, moram em Araras ou em cidades próximas. Vêm de famílias carentes, desestruturadas e a maioria alimentava o sonho de seguir carreira religiosa. Todas elas enxergavam o padre como um protetor, um exemplo de correção. Pai, um irmão mais velho, sempre presente, porque como a gente vivia num bairro onde não tinha estrutura, a igreja era para nós local de lazer, de cultura. O padre tem que viver um Porque eles são do diabo. Então, a figura do padre era uma figura paterna. Hoje, o que eu vejo é que ele é um monstro. E é por conta disso que quando ocorreu o assédio, todos eles tiveram uma transformação de vida. Síndrome do pânico, depressão profunda. Ok. Muito bem. Eu quero uma escritura. Por quê? Porque eu tenho mais vídeos, mas você saiba a situação. Um momento. Você pode ver ou ler a criminalidade dos pastores, dos papas, da Igreja Católica. São um mundo de dandinhos. O capitão vai tocar isso ao próximo. Vocês, as gentes em Brasil, devem sair dessas igrejas. Essas igrejas não são boas. Abusado muita gente foram abusadas por os pastores católicos. Essas são uma ou duas pessoas que saíram à luz para falar dessa situação. Para você sabe, não? Abusado muita gente foram abusadas por os pastores católicos. Veja 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7. Por quê? Porque o problema é que as gentes, eles têm, na igreja, tem Bíblia. Todo mundo aí tem Bíblia, mas eles não estão lendo. Por que eles estão abusando de freiras? Por que estão abusando de menino? Por quê? Porque eles não quiserem ler da Bíblia. Mas vai ver que todo esto, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7. Por quê? Porque o problema é que as gentes, eles têm, na igreja, tem Bíblia. Todo mundo aí tem Bíblia, mas eles não estão lendo. Por que eles estão abusando de freiras? Por que estão abusando de meninos? Um momento. Desculpa. Temos muita situação, problema técnico hoje em dia. Você saiba que a verdade está falando, está em internet e agora é um problema.
Você saiba que todo isso é espiritual. Entendeu? Mas, al tema. Leia aí. Por que padres, a sacerdote, está ficando tocando o menino, tocando as freiras e tudo isso? É por isso mesmo. Leia. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada tem de Deus o seu próprio dom. De uma maneira de uma maneira e outro de outra. Digo aos solteiros e às viúvas, que eles é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se. Esse é o problema. Você nunca leu isso na Bíblia. Paulo falou: eu quiser que todo mundo ficara como eu, solteiro. Mas se você não pode ficar solteiro, casa-te. Por que você tem que tocar menino? Isso é um pecado. Você saiba que na Romano capítulo 1. E estou em Novo Testamento, eu não vou falar Velho Testamento. Em Novo Testamento fala disso. Romano 1 e versículo 26. 25. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 25. Pois mudarão a verdade de Deus em mentira. Por quê? Porque você falou mentira a menino, você falou mentira a freira, falando que isto não é um pecado, isso é obra de Deus. Agora você vai tocar menino e vai tocar freira. Né? E honrarão e servirão mais a criatura do que ao Criador. Você é a criatura. Deus é criador. Isso é um insulto para você. Okay? Criatura. Você é uma criatura, uma coisa de barro mundo. Leia. Que é bendito eternamente. Amém. Deus é bendito eternamente. Leia. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Paixões infames. Leia. Porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Qual é esse uso natural da mulher? Para ter filhos, entendeu? Homem se acuesta com uma mulher, logo é sua esposa. Depois ela tem filhos, depois uma família, depois uma nação. Isso é o uso natural da mulher. Mas você quiser utilizar filhos, menino, criança, e você tem uma Bíblia, come on. Você não pensa isso? Leia. E semelhantemente também os varões. Varões, agora vai falar de homossexuais. Deixando o uso natural da mulher. Deixando a mulher. Eu não quiser uma mulher, eu quero um menino, eu quero adolescente. Go ahead. Se inflamarão em sua sensualidade uns para com outros, varão com varão, varão com varão, cometendo tropeça, é uma tropeça, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro, que é morte. Isso é o que é recompensa, morte, por não fazer a coisa de Deus. Don't touch any more cables. Let's move forward. Okay? Agora, give me the next link.
Um momento. É a hora da Igreja Católica acertar contas com a atitude em relação ao abuso sexual de menores. Nesta quinta-feira, bispos de todo o mundo juntam-se para uma reunião sem precedentes. O objetivo? Recuperar a credibilidade aos olhos do mundo e das muitas vítimas de abuso. Uma dessas vítimas é Phil Saviano. Um momento. I was 11, and I was preyed upon by Father David Hawley in Worcester. And I don't mean prayed for, I mean preyed upon. Saviano ajudou o jornal Boston Globe a expor o abuso sexual sistémico e o encobrimento da Igreja nos Estados Unidos. Uma investigação que mais tarde se transformou num filme vencedor do Oscar. Saviano está entre os vários sobreviventes que se encontraram com representantes. Como foi vítima? Asseguraram-nos de que o Papa seria informado do conteúdo desta reunião. Desapontado? Não fiquei desapontado. Eu não queria falar com o Papa. Mas foi decepcionante para alguns de nós, devo dizer. But we were assured that the Pope will be brought up to speed on the contents of the meeting and what people said and so on and so forth. Saviano é um dos muitos sobreviventes de abuso que viajaram de todo o mundo até Roma para se fazerem ouvir. A maioria resume a revolta em duas palavras. Zero tolerance. Zero tolerance. Que o Papa seria informado. Noutros casos, uma foto do tempo em que foram abusados por padres valeu mais do que 1000 palavras. O encontro vai durar 3 dias e no final de cada dia, uma vítima de abuso vai juntar-se aos bispos em oração. Fora do Vaticano e em todo o mundo, muitos vão rezar para que este seja um verdadeiro ponto de viragem na maneira como a Igreja lida com o abuso sexual e que a coloque no caminho da redenção. On a path of redemption. Claudio Lavanga, Euronews, St. Peter's Square. Ok. Você escutou. Mas este problema de sexo na igreja não é de hoje dia, ou não é de par de anos, ou não é mais de 50 anos. Não, isto tem siglos. Siglos. Get me Rodrigo. Papa Alexandre Sexto. Ele é Rodrigo da Borja. Scroll down. Ele é Rodrigo da Borja. Ok? Rodrigo lançou de Borja. Ele é Papa. Ele é um dos papas mais polêmicos da Renascença. Em parte porque reconheceu a paternidade de vários filhos por suas amantes. Nossa! Para que você, Papa Alexandre VI, ele não é único que tem muitos amantes. Portanto, seu sobrenome italiano valenciano, Borgia, tornou-se sinônimo de libertinismo e nepotismo, tradicionalmente considerado como caracterizando seu pontificado. Scroll down. Agora, ele tem um filho. Vai ver. Nascido nos territórios da coroa de Aragão, na Espanha, seus turnos de 1493 confirmaram ou reconfirmaram os direitos da coroa espanhola no Novo Mundo, após as descobertas de Cristóvão Colombo em 1492. Por outro lado, ele ficou do lado da França
durante a Segunda Guerra Italiana e apoiou seu filho César Borgia como um condoteiro para o rei francês. Tá bom, agora eu quero falar de César Borgia. Click that. It should well, the link, you should have the link ready. No, you have the link. You have the link because I put up the link on GroupMe. Um momento. Make sure you have that. Yes. Make sure you have that one. Ok, César Borgia. César Borgia, se você vê, ele fica como se fora Jesus Cristo. Falsa imagem de Jesus Cristo. Ok? Yeah, translate. Ok. Era um italiano condoteiro, líder militar, nobre, político e cardinal com aragoneses e italianos origens, cuja a luta pelo poder foi uma grande inspiração para o príncipe Maquiavel. Maquiavel é um homem que era muito, muito ruim. Mas, fala aqui, ele era filho do Papa Alexandre VI, nascido Rodrigo Borgia. E sua amante é longa data, Vanosa dei Catanei. Ele era o irmão de Lucrezia, porque ele teve relacionamento com sua irmã, Lucrezia Borgia. Tá bom? Agora eu quero falar de sua mãe, Vanosa dei Catanei. Get me that one? Just click the link so you don't have to go to GroupMe. Don't worry. Yes, translate. Vanosa de Catanei. Por que eu estou falando desta mulher? Por isto mesmo. Giovanna de Catanei, vulgarmente conhecida como Vanosa de Catanei, era uma italiana que era a principal amante do cardenal Rodrigo de Borgia. Mais tarde, para se tornar o Papa Alexandre VI. Entre todos eles, o relacionamento dela com ele durou mais tempo. Nossa, ele tinha mais amante. Scroll down. Aí. Nascida em 1442. Provavelmente em Mantua. Vanosa mudou-se para Roma, onde era proprietária de várias pousadas. Primeiro no Borgo, depois no Campo de Fiori. Antes de se tornar amante de Borgia, ela teria tido um relacionamento com o cardenal Giuliano della Rovere, o futuro Papa Júlio II. Este problema não é somente, you can take everything off now. As papas sempre ficavam com amantes. Por quê? Porque eles não têm entendimento da Bíblia. Porque esta Bíblia não é para a gente da Europa. Você lê estas coisas, você tem que questionar as raízes da Igreja Católica. Você não pode ficar dormindo. Você tem que ler essas coisas e questionar as raízes de sua igreja. E pensar se Deus mora allí. Deus não mora nessas igrejas. As igrejas são do diabo. Esse é o problema. Você. Get me the next link. Eu vou ensinar outro link para você. Ok?
raízes de sua igreja. E pensar se Deus mora allí. Deus não mora nessas igrejas. As igrejas são do diabo. Casos de pedofilia na igreja. A crise pode ganhar novos desdobramentos depois que o Papa Francisco admitiu um histórico de abusos sexuais de padres e bispos contra freiras. Os repórteres do Fantástico na Europa conversaram com ex-freiras que passaram décadas em silêncio, até decidirem revelar todo o horror que viveram. Foram anos de clausura, seguidos de mais anos de silêncio, mas a vergonha e o medo finalmente deram lugar à coragem. Numa crise sem precedentes para o Vaticano, que começou a partir de um outro grande problema. Uma cruz pesada demais. Esta semana começa uma discussão fundamental para o futuro da igreja e também para o presente. Como acabar com a pedofilia do clero? O Papa Bento XVI afastou muitos religiosos e passou a impor mais rigor à entrada dos jovens padres aos seminários. O Papa Francisco foi o primeiro pontífice a ver a questão como abuso de poder. Agora, no começo de fevereiro, Francisco admitiu outra grave acusação: os abusos sexuais contra freiras. Francisco voltava dos Emirados Árabes e, no avião, ao responder à pergunta de um jornalista, declarou: "É verdade que dentro da igreja há clérigos que fizeram isso. Eu acho que ainda fazem. A Santa Sé está trabalhando faz tempo para combater esse problema e há toda a vontade de continuar essa luta." O Papa fez a inesperada declaração após o jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano, publicar um editorial na sua revista mensal Mulheres, Igreja, Mundo. A autora, a jornalista e professora de história Lucetta Scarafia, chamava a atenção para o abuso sexual de religiosas, que é praticamente desconhecido. É verdade que nesta entrevista coletiva, Scarafia diz que a questão do abuso de religiosas é mais complexa do que o abuso de crianças, porque o abuso de menores é um crime em termos absolutos. Mas com as freiras é preciso provar que elas não tinham dado permissão. Um consentimento que pode ser forçado de muitas maneiras. É necessária uma investigação profunda que muitas vezes é dificultada se elas não têm coragem de denunciar. Os casos mais assombrosos vieram à tona nos últimos meses, como conta agora da França o repórter Rodrigo Alvarez. Numa área rural da França, a mais de 400 quilômetros de Paris, no pequeno vilarejo de Saint-Jodard, jovens freiras viviam enclausuradas, obrigadas a um silêncio que só se romperia muitos anos mais tarde. Só na década passada descobriu-se que por mais de 30 anos, as capelas, sacristias, escritórios e dormitórios da comunidade religiosa de São João eram cenários de uma rotina secreta de manipulação, tortura psicológica e abusos sexuais. Em refúgios religiosos como esse aqui em Saint-Jodard, na França, onde as freiras eram privadas de contato até mesmo com seus pais, centenas de jovens sofreram torturas psicológicas que as levaram a sair da igreja para sobreviver. Agora, Marie-Laure Janssens e Michel Presnot resolveram revelar tudo que as angustiava e envergonhava. O elo entre as histórias de Marie-Laure, Michele e muitas outras freiras e ex-freiras é o padre Marie-Dominique Philippe, um dos maiores abusadores da história recente da Igreja Católica. Testemunhas dizem que os abusos do padre Marie-Dominique Philippe já eram conhecidos do Vaticano na década de 1960, quando ele obteve autorização para criar uma comunidade na Suíça. De lá, depois de alguns anos, ele acabou se mudando aqui para a França, onde criou a nova sede da comunidade das Freiras Contemplativas de São João, um convento onde o sexo era estimulado até pelas madres superiores, responsáveis pela formação de jovens freiras como Marie-Laure. Um dos maiores abusadores da história recente. Ele dizia que duas pessoas que são consagradas a Deus podiam fazer o que quisessem. Muitos irmãos, inclusive o próprio padre Philippe, utilizavam
utilizaram esse discurso para justificar gestos que chegavam a uma relação sexual. Marie-Laure viveu 11 anos de medo no convento. Quando começou a questionar o comportamento dos religiosos, disseram que ela estava possuída pelo diabo e que precisava de exorcismo. No livro que escreveu, afirma que os abusos vinham também das madres superiores. Marie-Laure e Michel Presnot nunca se conheceram. Viveram realidades parecidas em comunidades diferentes. O mesmo padre que apavorava Marie-Laure abusava de Michel. Quando entrei na igreja, o padre Felipe pegou minha mão através da grade e beijou cada dedo. Eu não ousava duvidar daquele que era considerado um santo por toda a minha comunidade. Ele me disse: vou fazer você sentir o amor que Jesus tem por você. O padre foi ainda mais longe. Ele começou a pegar a minha mão e colocá-la sob sua roupa e colocar a minha mão sobre as roupas dele. Isso sempre me dizendo que se eu tivesse dúvidas era para eu falar com ele apenas. Michel diz que o padre Marie-Dominique Philippe compartilhava os abusos e as mulheres com o irmão mais velho dele, o padre Tomás Philippe. O padre Tomás tinha 70 anos, 40 a mais que eu, e era repulsivo, não tinha higiene e fedia. Michelle ficou deprimida, deixou a congregação e foi trabalhar como empregada doméstica em Paris. O padre Marie-Dominique foi atrás. Ele vinha tarde da noite me visitar e terminava na minha boca para evitar uma gravidez indesejada. Só quando os dois padres morreram, Michel, Marie-Laure e outras dezenas de mulheres sentiram-se seguras para denunciar os abusos. A Igreja Católica também só agiu depois da morte dos dois padres. Em junho de 2009, sob o comando do Papa Bento XVI, afastou 4 religiosos da comunidade por participação ou conivência nos abusos sexuais e morais. Apesar disso, não se tem notícia de que a igreja tenha feito denúncias criminais contra os acusados. A igreja deu permissão a esses religiosos para fundarem uma nova ordem na Espanha, que seria mais tarde fechada em 2013, um dos últimos atos do Papa Bento XVI antes de sua renúncia. A igreja católica também só agiu depois da morte dos dois padres. Em junho de 2009... Ok. Vamos aí à escritura. Eu tenho mais coisa, mas eu não tenho muito tempo para ensinar a vocês. O que é importante. Mas o que é importante é que vocês repreender a vocês, para que você não fique destruído quando Deus mande a destruição no mundo. Deuteronômio 22 e empieza de 23. Livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23. Empieza de 22. 22. Quando um homem for achado deitado com mulher casada, com marido, então ambos morrerão. Por que ambos? Porque a mulher aceitou a outro homem. Esse é porque ambos vão ser destruídos. Leia. Então ambos morrerão. O homem que os deitou com mulher
e a mulher, assim terirás o mal de Israel. Isso é Velho Testamento. Ok? Leia. Quando houver moça virgem, desposada com algum homem, e o homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trairás ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade. Porque ela quer? Não gritou na cidade. Não gritou. Por isso é muito importante. Estou falando da violação à mulher. Mulher não gritou. Ela, oh, tá bom. Que? Isso é muito ruim. A mulher tem que gritar. Se ela não aceita, ela tem que gritar. Agora, siga lendo. E o homem, porquanto humilhou a mulher de seu próximo, assim tirarás o mal de meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só um homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como um homem que se levanta contra seu próximo, ele tira a vida. Assim é este negócio. Agora, se um homem viola uma mulher, ele forçou a mulher. Isso está falando que a mulher lutou com o homem, gritou. Mas você saiba que é homem que pega a mulher, agora a mulher está knocked out. Ela não tem poder para lutar depois, mas ele forçou a mulher. E logo teve relação com a mulher, sua violação a ela. Essa mulher ela não tem culpa, porque ele forçou. A outra mulher que nós falamos, ela não tem muita força. Ok? Ele vem comigo. Tá bom. Ela não lutou, mas esta mulher lutou. As freiras que tivessem problema na igreja, que vocês lutaram, você não tem nada que ver. Pero a vocês que aceitou, você é muito ruim. Entendeu? Agora tem oportunidade para gritar, para lutar em contra da Igreja Vaticano, Igreja Católica, Igreja Cristã. Tudo isso você tem que gritar. Mas a criança que fica na igreja, você tem que lutar também, gritar também, sair da igreja. Se sua pastor a tocou, violou, faz toda essa coisa ruim, você tem que lutar em contra desses pastores, sair da igreja, chama a polícia. E logo para que eles fiquem presos. Por quê? Porque eles estão fazendo coisa em contra da Bíblia. Agora eu tenho gente que está na Facebook agora. Oh, não todo mundo é perfeito. Oi. Tem que arrepender. Mas não pense que se você repreende a você. Não pense que você não tem que pagar neste mundo. Entendeu? Se você viola uma mulher e, desculpa, eu não sabia. Ok, tá bom. Deus perdoa a pecado. Mas em este mundo você tem que pagar. Você tem que ir a preço. Ok? Não pense que é assim tanto fácil. Mateus, capítulo 24. E versículo 1.
Livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 1. Enquanto Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no monte de Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá de tua vinda ou do fim do mundo. Porque todo mundo está falando isto. Quando regressa Cristo para acabar com toda esta barbaridade? Quando? Quando vai venir Cristo para destruir todos estes pastores malignos no mundo? Quando? Leia. E Jesus respondendo diz-lhes: aquietai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo... Muitos varão, muita gente, muitos sacerdotes vai falar que eles são de Cristo. Leia. Eu sou o Cristo. Eu sou abençoado de Deus. Leia. E enganarão a muitos. Muito vai enganar. Muita gente vai ser enganada. A sacerdote que fala muito bem, tudo bem, logo namorado, apaixonado, tudo isso, mas vai violar a meio mundo. Vai tocar a menino, pequenino, as filhos. E você saiba que ele está fazendo isso, mas você não fala, não abre a boca para parar abuso sexual. Leia. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Você saiba, agora mesmo no mundo há muita guerra lá, muita guerra cá, todo lugar, guerra. Leia. Olai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Você sente que é a fim, mas não é. Todavia, ainda não é. Leia. Porquanto se levantará nação contra nação. Nação contra nação. Reino contra reino. Reino contra reino. E haverá fomes. Fomes, você sabe, você vê que há fomes. E pestes. Pestes também, Leia. E terremotos. Terremoto em todo lugar. Em vários lugares. Leia. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Todo isso é princípio de dores. Você vê Zika. Não, agora não, ninguém fala de Zika, ok? Ninguém fala de Ebola. O que passou com Ebola? Isso eram pestes. Você olvidou de Ebola? Isso era muito problema no mundo. Ok? Dengue é cada ano, dengue. Mas esses são pestes que a Bíblia está falando. Esses são princípios de quê? De dores. De dores. Leia. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. Eu estou esperando isso. Agora mesmo estão atormentando com a Facebook, com a YouTube. Em Facebook, agora mesmo, cancelaram a Facebook. Ok? Hoje, cancelaram na Facebook. Por quê? Porque eu utilizei um vídeo que pertence a NBCU. Agora eu tenho que lutar contra isso. Por quê? Porque eu falei em contra de sacerdote tocando menino, tocando a feiras. Este mundo não é bom. Leia outra vez. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. E pronto, isso vai passar. Eu estou esperando para esse dia. Que ponham um saco negro na cabeça, me tirem um carro, logo em um lugar onde eu não sei aonde eu vou ficar. Por quê? Por abrir a boca, falando a verdade em contra deste mundo malvado. Okay? Isso eu estou esperando.
Agora, se você vê em Facebook muita gente falando, todo mundo peca, mas você saiba, a lei, eu tenho que ler a lei. Entendeu? Leia. E mataram-vos, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. E muita gente tem ódio a ele, a mim. Okay? Por quê? Porque eu estou traindo a palavra de Deus com o nome de Cristo. Por quê? Com uma Bíblia aberta. Leia. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trazerão uns a outros. Vão falar, eu conheço ele. Abiel, sim, é boca grande, encontra Abiel. Sim, ele. Eu conheço ele. Aqui está o número dele, aqui está a direção dele. E o que vai passar? E agora eu vou ficar em um lugar onde eu não sei e me vai matar. Eu estou esperando. Mas eu vou abrir a boca até que eu não posso abrir a boca mais. Leia. E uns aos outros se aborrecerão. Agora mesmo é aborrecimento. Aborrecimento em mundo inteiro. Você não pode falar nada. Eu estou ofendido. Nossa, como você pode falar assim de minha pastor? Eu sou pastor, um desgraciado. Sua pastor toca menino, toca as feiras, mantendo todo ruim. Mas ele fala que ele é Cristo. É a maneira que ele fala a você. Leia. E surgirão muitos falsos profetas. Muito falso profeta. Leia. E enganarão a muitos. E você está enganado com seu pastor de católico ou cristiano. Leia. E por se multiplicar a iniquidades, o amor de muitos esfriará. E agora está multiplicando o quê? A iniquidades. Iniquidade está multiplicando no mundo. Você toca. Você vê com Rodrigo Borja, ele tem amante. Muito amante. Logo, agora escuta que está tocando filhos, tocando menino. Logo agora está fazendo droga na igreja. Give me the last link. The one that says, it says right there, sex parties, drugs, and close feds. Yeah, I got to bring that out. ¿Por quê? Porque está multiplicando iniquidade. Got it? Un momento. No, the next one. The next link. See where it says Haaretz.com? You can X that out because I'm not going back to that. Scroll down, scroll up. Man, I wish I could just control it from here. You're not seeing this, right? You opened it already. It's open Scroll already. up. All the way up. First page. All right, scroll down. You see where that pink thing is? That one. It's just a yeah, eso mismo. An article. Okay. Keep reading. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim serão salvos. Ok. Serão salvos, go ahead. Pero você tem que lutar até o fim. Agora eu quero ensinar uma coisa, porque falou que ia multiplicar iniquidade no mundo, right? Can you see it now? All right. Scroll up. Scroll up. Down. Up. All the way up. Okay. Now scroll down. Right there. Scroll down to the title. Okay.
festas sexuais, drogas e escoltas gays na residência do Papa, disfarçados no Vaticano. Scroll down. O escritor francês Frédéric Martel, cujo novo livro expõe os segredos sexuais do Vaticano, explica como o poder moral da Igreja Católica está enraizada na homossexualidade reprimida de seu clero. Scroll down. Scroll down. Ok. Teremos tempo suficiente para entrevista. Oh, wait. Garante o escritor e jornalista Frédéric Martel. Vamos ao cinema. Sexta à noite. Eu tinha chegado aqui 2 horas antes para entrevistar Martel sobre seu novo livro, No Armário do Vaticano, Poder, Homossexualidade e Hipocrisia. O mundo inteiro está falando sobre isso. Da minha parte, ficou lisonjeado que autor famoso na Europa e no Ocidente, em geral, esteja me dedicando tempo de qualidade em meio ao caos em que está envolvido. Seu telefone não para de tocar. Scroll down. Eu não quero falar de homem. Eu quero falar de problema. Stop. Apesar do tempo, Martel, 51 anos, insiste que como pano de fundo para minha entrevista é importante que vejamos o novo filme. Eu conto a história verdadeira de grupo de homens de cidade de Lyon, onde padre aparece agradável que liderou seu movimento juvenil católico, abuso deles quando eram jovens e deixou com cicatrizes por toda a vida, física e mentalmente. Uma geração inteira de meninos sofreu esse abuso como conhecimento dos pais e dos cardeais de Lyon. Finalmente, alguns deles reunirão coragem para expor o padre ou duplicado cardeal que o encobriam na diocese. Quando chegamos ao cinema no centro comercial Alais, está absolutamente lotado. Martel explica o motivo é que os jornais e noticiários daquele dia demorarão muito com a condenação por encobrir décadas de abuso sexual pelo padre, que finalmente forçarão o cardeal a ir a Roma a apresentar sua renúncia ao Papa, que rejeitou. Leia. Escuta. Escuta. Aí. Tudo começou quando os produtores seu programa regular na rádio estatal francesa o enviaram a Roma para fazer uma história sobre ondas de refugiados da Síria e da África. Foi lá que Martel encontrou pela primeira vez uma rede de jovens migrantes que trabalhavam como prostituta na estação ferroviária principal de Roma. Eles contaram a eles sobre extenso sistema de relacionamento gays que mantinham com clérigos juniores e personalidades importantes no Vaticano. Martel decidiu cavar mais.
Através da embaixada francesa no Vaticano, ele enviou um pedido para escrever um livro sobre a cidade e estado da igreja. O pedido foi aprovado a partir desse momento. Os portões em um mundo que ele nunca imaginou existiam. Ele falou como centenas de padres e acólitos e dezenas de personalidades de alto nível foram convidados para os aposentos íntimos dos cardeais, conheceu jovens prostitutas, conversou com membros da Guarda Suíça, Pontífica e muito mais. Eles cruzou cuidadosamente os testemunhos e confirmou os rumores com a ajuda das informações que recebeu da polícia italiana. Scroll down. Oh. I need those points. Scroll up. Há um buraco no sistema. Israel tornou um refúgio para suspeitos de crimes sexuais entre judeus. A verdade sobre o Papa de Hitler, arquivo da era do Holocausto, pode responder a uma pergunta de 155 anos. It's not? Scroll down. Man. Ok, durante esse período, Martel foi ao Vaticano, registrou suas impressões, aperfeiçoou duas ideias. Há uma passagem em seu livro na qual ele conta como encontrou uma guarda-chuva nas cores do arco-íris LGBT na entrada da casa de hóspedes oficial do Vaticano. Você saiba que homossexual é ruim por meio de quê? Das leis de Deus. Mas encontrou arco-íris onde? Em Vaticano. LGBT. E se perguntou a quem eles pertenciam e o que estava fazendo neste Santo dos Santos. De certa forma, Martel é essa guarda-chuva, algo cuja presença as pessoas acostumarão, a ponto de até parar de perguntar o que ele estava realmente planejando escrever. Assim, ele foi capaz de compilar informações valiosas sobre moralidade criminal nas fileiras mais altas da Igreja Católica, sobre festas sexuais e drogas dentro da residência papal, sobre prostitutas, assédio sexual e, claro, sobre a pedofilia. Suas descobertas são angustiantes, fascinantes. Scroll down. É claro, Martel, cujo livro é emocionante, intrigante, é soberbamente escrito. Não é a primeira pessoa a lidar com a Igreja Católica nesse contexto. Nos últimos anos, testemunhamos um fluxo crescente de filmes, livros e revelações jornalísticas na mesma linha, mas diferentemente de muitos desses trabalhos, as 600 páginas cheias de fatos da Martel não dão um soco sobre o que, na opinião do autor, é uma das razões centrais da imensa catástrofe que atingiu a hierarquia católica na geração passada. Na opinião de Martel, a responsabilidade reta recai sobre a homossexualidade vela é reprimida do clero, que os obriga a viver uma mentira. Uma mentira, scroll down.
Come on, y'all. Uma mentira crônica. Em outras palavras, almejar a companhia dos homens enquanto pregava a seus rebanhos contra qualquer atração em desejo da carne como tal. É a essência do que Martel diz é que há uma proporção muito alta de gays fechados entre os líderes da igreja que não podem, sob nenhuma circunstância, admitir sua propensão sexual. Pelo contrário, eles negam isso em legítima defesa, protegem a licenciedade sexual uns dos outros, colaboram com regimes reacionários ao redor do mundo, perseguir homossexuais e pregar insensatamente quando a rejeição total do uso de contraceptivos em antagonismo vigoroso ao aborto. Para que você veja que também abortam menino, porque muitos meninos, muito bebê. Ok? Você pode ler isso em seu próprio tempo. Veja Provérbio, capítulo 17, versículo 4. Eu vou ter segunda parte este sábado. Segunda parte disso. Yeah. Livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 4. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta a que o criou. E o que se alegra de calamidade não ficará impune. Você gosta de calamidade da congregação. Muitos de você pastores que roubam e fazem esta coisa ruim à congregação. Você não vai ir sem castigo. Provérbio, capítulo 6, versículo 12. Livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 12. O homem de Belialá, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Acena com os olhos. Você faz assim com olhos. Não se apure. Não se apure. Tudo bem, tudo bem. Fala com os pés. Faz sinais com os dedos. Como a feira falou. Feira falou. Ele tomou minha mão e logo me forçou. Você viu? A feira falou isso. Ele fala com a mão. Oi, você vai fazer isto. Fala com a mão. Ok? Leia. Também fala com as pés, ou seja, dá patadas. Leia. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina mal. Maquina mal todo o tempo. Esse é o pastor. Ok? Toda essa igreja maligna que fala mentira, ele totalmente está pensando como eu posso fazer mais dinheiro dessa congregação. Como eu posso falar com ela. Leia. Anda semeando contendas. Você anda semeando contenda. Leia. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Essas 6 coisas aborrece o Senhor. Porque muito gente fala que Deus é amor. Deus tem coisa que ele não gosta. Leia. E a 7ª, a sua alma abomina. Leia. Olhos altivos. Ele não gosta de uma pessoa que tem how do you say, proud. Eles são muito orgulhoso. Isso é o que fala aí, leia. Língua mentirosa. Uma pessoa que fala mentira, como sua pastor do mentiroso, leia. E mãos que derramam sangue inocente. Gente que mata a gente.
Né? Coração que maquina pensamentos viciosos. Como sua pastor agora mesmo, pensando como eu posso roubar a congregação para que eles não fiquem pensando que eu estou roubando a eles. Né? Pés que se apressam a correr para o mal. Né? Testemunha falsa que profere mentiras. Como muita da gente, a congregação que saiba da situação de que o pastor está fazendo coisa em contra a igreja, mas eles não falam nada. Eles falam, não, eu sou testemunha dele, é um homem muito bom. Não, você também vai receber a destruição. Né? E o que semia contendas entre irmãos. Filho meu. Pois daí, eu vou para a aula. Porque hoje em dia muito ruim o sistema, mas eu vou ser segunda parte disso este sábado, ok? Sábado às 4h45 vai fazendo em Brasil 5h45 da tarde, entendeu? Com isso eu falo shalom. Shalom.